Esse vídeo vai tratar sobre algumas questões do exame de seleção de 2016. Vale lembrar que das 18 questões de matemática, apenas 11 questões foram conhecimentos específicos do sexto ao oitavo ano, e das 18, 7 questões foram de conhecimento do nono ano. Então, dá para você observar duas coisas, que um aluno que está terminando o oitavo ano consegue fazer uma boa prova de matemática, porque geralmente cai bastante conteúdos do sexto ao oitavo ano, e a importância também que é do nono ano. 7 questões das 11 foram exclusivamente de conteúdos do nono ano. Então, nesse vídeo nós vamos resolver trabalhar essas 11 questões que são referentes aos conteúdos do sexto ao oitavo ano, e no próximo vídeo nós gravamos as outras 7 questões da prova do exame de 2016. A primeira questão é sobre o conteúdo do nono. Então vamos para a segunda questão, que é a questão de número 24. A questão do número 24, ela fala sobre um jogo de cara ou coroa. Tem a seguinte regra: quando o lado da moeda era cara, o jogador ganhava 3 pontos, e quando era coroa, o jogador ganhava apenas 1 ponto. Após lançar a moeda 10 vezes, no determinado, o jogador obteve 24 pontos. Quantas vezes nesses 10 lançamentos saiu o lado cara da moeda para esse jogador? Essa questão ela pode ser resolvida de duas maneiras: uma pelo raciocínio e a outra pela forma algébrica, montando o raciocínio matemático, fazendo o cálculo. Se você fosse fazer o cálculo, você organizaria o raciocínio da seguinte maneira: eu sei que vamos considerar K como lado cara e C como lado coroa. Sabendo que o lado cara, como ele diz na questão, o lado da moeda era cara, o jogador ganhava 3 pontos. Então, o lado K, você ganharia 3 pontos. O jogador ganharia 3 pontos. E se fosse coroa, o jogador ganharia apenas 1 ponto. Então, como você resolveria essa questão? Essa questão ela recai no sistema de equação do primeiro grau. O sistema da equação do primeiro grau, você monta lá as duas equações, termina descobrindo a quantidade de K e de C. Da seguinte maneira: se você sabe que o jogador lançou 10 vezes, como diz a questão, após lançar a moeda 10 vezes, então, se ele lançou a moeda 10 vezes, você sabe que a quantidade K mais a quantidade de coroa que ele lançou foram a quantidade de K ou de coroa, total de 10 vezes. Sabendo que K é 3 pontos, então você coloca 3K mais C é 1 ponto, mais uma vezes C, ou apenas C, que dá um total de 24 pontos. Então, se você descobrir C e K nesse sistema, você vai ver a quantidade de vezes que ele lançou a moeda K e a quantidade de vezes que ele lançou a moeda C. Mas depois de resolvermos esse sistema, nós vamos pelo método do raciocínio, porque você, por exemplo, você está na prova e não consegue raciocinar na forma matemática, você pode fazer pelo raciocínio para não perder a questão. E não só essa questão, mas boa parte das questões você consegue fazer pelo raciocínio. Então, para se resolver esse sistema aqui, os dois principais métodos são o método da adição ou o método da substituição. Nesse caso aqui, o da adição seria mais fácil, porque basta você multiplicar por menos 1 que você cancela essa variável C aqui. Qualquer dúvida, você é só entender, estudar o conteúdo de sistema de equação do primeiro grau. Multiplicando isso aqui por menos 1, você cria um novo sistema que fica assim: menos K menos K menos C é igual a menos 10. E repete a equação de baixo: 3K mais C igual a 24. Agora você pode adicionar, porque você zerou uma das variáveis, ou seja, uma das incógnitas dá zero. Menos C mais C dá zero. Então você considera apenas essa soma aqui: 3K menos K dá 2K. Isso aqui dá zero. É igual a 24 menos 10 dá 14. Então K, que é a quantidade de lançamentos que vale 3 pontos, é igual a 14 dividido por 2, K é exatamente igual a 7. Então essa é
é a resposta. Letra E, 7 vezes. Ele lançou 7 vezes, porque 3 vezes, 3 vezes 7 dá 21. Como ele marcou 24 pontos, 3 vezes 7, 21. Então, se ele jogou 7 vezes, 7 vezes 3, 7 lançamentos, 7 vezes 3 dá 21 pontos. Veja, 21 pontos para 24, que foi o total de pontos que ele marcou, falta apenas 3 pontos. Então, foi exatamente os outros 3 lançamentos, para totalizar 10 lançamentos. Então, tá aí a forma da questão resolvida pela forma algébrica, né, matemática. Mas se você for pensar por raciocínio você pode testar as alternativas. Por quê? Toda a questão ela vai ter as alternativas. Então, uma boa maneira de você resolver questões de matemática é você sair testando alternativas. Porque mesmo que você não saiba o processo do cálculo, mas você não perde a questão. Por exemplo, a letra A diz que foram 3 lançamentos. Lembrando que K é cara e vale 3 pontos, e C é coroa e vale apenas 1 ponto. Então tá aqui, o raciocínio básico é esse, você entender que cara vale 3 pontos e coroa vale 1 ponto. A letra A é 3, a letra B é 4, a letra C é 5, a letra D é 6 e a letra E é 7. Então, observe só. Se foram a regra-chave do raciocínio dessa questão é os 10 lançamentos. 10 lançamentos. Foram 10 lançamentos. Pronto, então a regra-chave é essa aí. 10 lançamentos. Então, se ele deu 10 lançamentos, você vai testar. Vamos supor que ele deu 3 lançamentos de 3 pontos. Ou seja, vamos supor que caiu 3 vezes a parte cara. Aí você faz 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar no total de 24 pontos. Total de 24 pontos. 24 pontos. 9 para chegar no total de 24 pontos, vai faltar muito. Ou seja, 9 para 24 dá 15. Então, se você já lançou 3 vezes e tem que lançar mais 15, vai ultrapassar o total de lançamentos. Então, não pode ser essa. Se você lançou 4 vezes de 3 pontos, vamos lá, 4 vezes 3, 12. Aí, 12 lançamentos. Aí você marcaria 12 pontos, fazendo 4 lançamentos. 4 vezes 3, 12. 12 pontos. Falta ainda 12 pontos para 24. Aí vamos ver. Teria que faltar quantos lançamentos? Teria que faltar exatamente 6 lançamentos de um ponto. Então, 6 vezes 1, 6. 12 mais 6 dá 18. Não fecha os 24. Tem que fechar. Então, você ia treinando dessa maneira. 3 lançamentos de 3 pontos. Aí depois 4 lançamentos de 3 pontos e ver quanto é que falta. Quando você chegasse aqui, 6 vezes, vamos testar aqui com 6. 6 vezes 3, ou seja, 6 lançamentos de 3 pontos. 6 vezes 3 dá exatamente 18 pontos. Aí, para 24 ainda faltam 6. Aí, se foram 6 de 3, 6 para chegar em 10, faltam 4. Então, teria que ser 4 de 1. 4 vezes 1, 4. 18 mais 4, você vê que ainda não dá 24. É só com um 7 que você consegue esse raciocínio. Que você consegue fechar a conta. Então, a alternativa é a letra E, pelo método do raciocínio. Então, é sempre importante lembrar que você pode resolver uma questão utilizando o método das tentativas. Testando as possibilidades. Entendendo a questão e testando as possibilidades. A questão de número 25 é uma questão sobre porcentagem. Ele diz o seguinte: uma caixa contém 20 bolas, sendo 8 bolas brancas, 7 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. Qual a porcentagem de bolas brancas nessa caixa? Então, o que vai interessar aí é a quantidade total de bolas, foram 20. Então, se é a quantidade total de bolas, que foram 20, 20 equivale a 100%. Então, você tem aqui o lado das porcentagens e aqui você tem o lado das bolas. Se ele fala que qual a porcentagem de bolas brancas nessa caixa, só vai interessar nessa questão a quantidade de bolas brancas. Ele fala sendo 8 bolas brancas. Então, das 20, 8 foram bolas brancas. Então, essa vai ser a porcentagem que eu vou chamar de X, de Y, de Z, qualquer número, qualquer incógnita, qualquer letra que eu quiser substituir.
Então aqui é só fazer esse cálculo, que é bem simples. 20 vezes x, fazendo esse cálculo aqui. 20 vezes x, o produto dos meios pelos extremos, 20x. 20x é igual a 8 vezes 100, que é 800. X é igual a 800 dividido por 20. Você pode cancelar esse zero com esse. 80 dividido por 2 é exatamente 40. Então, porcentagem de bolas brancas, 40%. Muito simples essa questão de porcentagem. A questão de número 26, ela trata sobre proporções. É uma questão sobre proporções. Uma determinada escola paga para o seu diretor o salário de 1.800 e para os seus professores 1.200. Neste ano, 2015, nas negociações trabalhistas, o salário do diretor em 2016 será de 1.980 e sabendo que o salário dos professores será reajustado na mesma proporção, qual será o salário dos professores em 2016? Então, se você entende o conteúdo de proporções, de razões e proporções, você consegue fazer facilmente também por regra de 3, pelo produto dos meios e pelos extremos. Se 1.200, que é o salário dos professores, está para 1.800, que é o salário dos diretores, então X, que é o novo salário dos professores, estará para 1.980, que também foi o novo salário dos diretores. Então, antes de você fazer esse cálculo, você simplifica isso aqui, ó, cancela os dois zeros. 12, sobrou 12 sobre 18. 12 sobre 18. O maior número que divide 12 e 18 é 6, né? 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Ao invés de ficar 12 sobre 18, fica 2 sobre 3. Aí você vai trabalhar com esse cálculo bem mais simples aqui, ó. 2 sobre 3 é igual a x sobre 1980, que é a mesma proporção. Então, fazendo aqui o processo de meio para os extremos, é 3x é igual a 2 vezes esse valor aqui. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pronto. Então, ficou 3.600. X vezes o número é igual a 3.600. Qual é o valor de x? Ou seja, x é igual a 3.900. No caso, 3.960, né? 3.960 dividido por 3. Fazendo esse cálculo, você tem 3.960 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada, desce 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada, desce 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada, desce 0. 0 dividido por 3 dá 0. 0 vezes 3 dá 0, para 0, nada. Então, o novo salário dos professores, depois do reajuste, será de 1.320. 1.320. No caso, a alternativa que corresponde à letra D. D de dado. A questão de número 27 é uma expressão numérica. O assunto da expressão numérica é importante porque nos últimos 3 exames caíram pelo menos uma expressão numérica em cada prova. Então, é importante aprender a resolver expressões numéricas. O raciocínio para se resolver uma questão de expressões numéricas é simples. Basta você obedecer às regras, porque tem muitas pegadinhas. Porque a hierarquia das expressões em termos dos seus elementos, primeiro você resolve o que tem dentro dos parênteses, depois você vai os colchetes e por último o que está dentro da chave, né, que é o maior, que tem mais elementos. E as operações seguem na seguinte ordem. Como aqui só tem multiplicação, divisão, adição, subtração, aí a ordem seria o seguinte: multiplicação e divisão na ordem que elas aparecerem, não necessariamente primeiro a multiplicação ou a divisão. Apareceu multiplicação ou divisão, você resolve na mesma ordem. Adição e subtração. Nessa daqui tem uma casca de banana aqui, ó, exatamente aqui, porque se você fizer 8 menos 3 vezes 2, você erra, porque primeiro é as multiplicações. Então você tem que fazer menos 3 vezes 2, obedecendo a regra de sinais. Você repete o que está fora, aí você repete aqui também o que está fora do parênteses. Resolvendo o que está dentro desse parênteses é fazer, ó, 3 vezes 2, menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6.
8 menos 6 dá exatamente 2. Então, dentro do parênteses só sobrou 2. Lembrando que aqui é um produto. Quando não aparece nenhum sinal, você sabe que é vezes. Menos 8 mais 2, aqui também é um produto. Então, você vai para cá. 8 mais 10 dá exatamente 18. Como já deu o resultado, você pode tirar do parênteses. Dividido por 3. E no final você fecha aqui. Pronto, então aqui ó, você tem 2 vezes. É importante notar ó, que você tem 3 multiplicações aqui. Ó. Um aqui, o 2 está multiplicando todo o resultado que der dentro do colchete. E você vai ter que multiplicar por 2. Aqui, fora do parênteses, tem um 2 esperando todo o resultado para ser multiplicado por 2. E também aqui você tem um 2 esperando todo o resultado que der dentro do colchete para depois se multiplicar por 2. Então aqui nós já resolvemos essa multiplicação aqui. Ó. Resolvemos o parênteses, que deu 2. 2 vezes 2, 4. Então você coloca 4. Menos, você não pode resolver isso aqui, ó. A outra pegadinha está aqui, ó. Se você fizer menos 8 mais 2, você está esquecendo disso aqui, que é uma multiplicação. Então não pode. Então você tem que repetir menos 8 mais 2 vezes o valor que der aqui. 18 dividido por 3 dá 6. Então não vou utilizar mais o colchete. Então sobrou só a chave. Agora sim, ó, se você fizer 4 menos 8 mais 2, você erra da mesma maneira. Lembre-se que primeiro é isso aqui, ó, multiplicação. Então você repete 2 vezes, vamos lá, 4 menos 8 mais 2 vezes 6 dá 12. Agora sim, ó, na ordem que apareceu você resolve, ou você escolhe a maneira que você quer. No final você vai ter que multiplicar por 2. Aqui ó, você tem 4 menos 8 mais 2. Você tem 4, está devendo 8, mas ainda tem 12. Pode fazer assim, 12 mais 4 dá 16. 16 menos 8, sobra 8. Ó, 12, que é positivo, somado com 4, que é positivo, dá 16 positivo. 16, você vai ter que tirar 8. 16 menos 8 dá igual a 8. E no final você vai pegar esse 8 e multiplicar pelo 2. 2 vezes 8 dá igual a 16. 16 é a alternativa que corresponde à letra C. Vamos agora para a questão de número 28. A questão do número 28 no exame 2016 foi nula. Ela foi nula por um pequeno erro de digitação. Do jeito que ela está aqui, é o jeito que ela está na prova. Então, qual foi a ideia da questão? Era o seguinte, era que esse 2 aqui, em vez de ser um fator, que estaria multiplicando parênteses, era para ser um expoente. Mas aqui, do jeito que está na prova está assim, aí ele está escrito como um fator. Então, se você resolve aqui, talvez você não encontre um dos resultados que esteja nas alternativas. Então, a ideia de quem elaborou essa questão era que esses dois que estão aí, eles fossem, no caso, um expoente. Agora sim, porque a ideia é você desenvolver esses dois produtos notáveis e subtrair com esse monômio aqui. Então, isso aqui é um conteúdo que está relacionado a produtos notáveis e monômios, né? Produtos notáveis e monômios. Quer que você simplifique a seguinte expressão de produtos notáveis. Então, qual seria a ideia? Você desenvolver esse produto, desenvolver esse e depois fazer juntar os termos semelhantes. Isso aqui é um quadrado da soma de dois termos. Isso aqui é um quadrado da diferença de dois termos. O cuidado que você tem que ter aqui é com esse sinal de menos, porque quando você desenvolve esse menos, você tem que manter o parêntese nesse, porque vai ter que haver uma troca de sinais por causa desse menos aqui que está na frente. Então vamos lá, vamos desenvolver isso aqui. Produtos notáveis, para quem sabe, a fórmula é simples, é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro mais o quadrado do segundo. Isso no quadrado da soma de dois termos. No quadrado da diferença de dois termos é quadrado do primeiro menos, né? Em vez de ser quadrado do primeiro mais, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, desenvolvendo isso aqui, ó, quadrado do primeiro. Se você pega o primeiro termo, que é esse aqui, primeiro, esse aqui é o segundo. O primeiro termo ao quadrado seria 4x ao quadrado. Porque você vai ter 2x elevado ao quadrado e você tem 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Qualquer dúvida é só revisar os vídeos sobre monômios e produtos notáveis. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes y dá 4xy. Então já podemos colocar 4x.
xy, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É y. Então seria y ao quadrado. Menos, como você tem que ter cuidado com esse menos, você tem que abrir um parênteses aqui, colocar o sinal de menos, abrir o parênteses e resolver esse outro produto notável. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro? 2x ao quadrado. É a mesma coisa aqui, ó. Só que você vai fazer 4x ao quadrado, em vez de ser mais aqui, você vai colocar menos. Menos, aí vai repetir tudo isso aqui. 4xy, veja que são iguais, só muda o sinal termo dentro. Mais, você repete esse mais aqui, que ele é mais, pela fórmula. E no final você subtrai com menos 4xy. Agora, só você eliminar esse parênteses. Para eliminar esse parênteses, é você trocar todos os sinais de dentro, inverter. Se está mais, passa a ser menos, se está menos, passa a ser mais. Por causa que esse parênteses indica a multiplicação, e na multiplicação sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Então, ó, esse 4x passa a ser menos 4x, vamos fazer assim, esse 4x passa a ser menos, esse menos passa a ser mais, porque ó, sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Então vamos trocar. Aqui fica menos, aqui fica mais, e aqui era mais, ficou menos. Aí você já pode tirar o parênteses. Se você observar aqui, ó, você tem um termo semelhante, só que com sinais diferentes, que dá zero, se anula. Então esse vai embora com esse. Esse daqui, ó, 4xy, é semelhante a esse, só que ele se anula, porque um é positivo e outro é negativo. Então, isso vai embora. Esse menos 4x, ele é semelhante a esse, só que tem sinais opostos e também se anula. Você sobra apenas isso aqui, ó, mais 4xy, que corresponderia à letra A, né? 4xy. Infelizmente essa questão foi nula, mas seria uma questão interessante, se não fosse um erro de digitação. Letra A, 4xy. Vamos agora para a questão de número 35. A questão do número 35 diz o seguinte: em um restaurante existem 20 mesas, todas ocupadas, algumas por 4 pessoas e outras por 2 pessoas, num total de 54 fregueses. Qual o número de mesas ocupadas por 4 pessoas? É uma questão que você pode também resolver pela método de tentativas, mas seria mais interessante você resolver o sistema. Então, você pode ver, nessa prova caiu duas questões que envolvem o sistema de equação. Então, vamos resolver o sistema que talvez você chegue no resultado mais rápido. Então, olha só, existem 20 mesas, todas ocupadas, algumas por 4 pessoas e outras por 2 pessoas. Você pode dizer que nessa loja existe nesse restaurante existe dois tipos de mesa. Um tipo X e um tipo Y. O X é ocupado vamos supor que o X seria ocupado por 4 pessoas e os Y ocupado por 2. Então você monta o sistema, sabendo que o total de mesas, ou seja, se você somar as mesas que tem 4 pessoas com as mesas que tem 2 pessoas, ele diz na questão que 20 mesas é o total de mesas que tem no restaurante, 20 mesas. Sabendo que algumas são ocupadas por 4 e outras ocupadas por 2. Então você sabe que 4x mais 2y, ou seja, o total de mesas ocupado por 4 mais o total de mesas ocupado por 2 dá um total de 54 pessoas, ou seja, 54 fregueses. Então você resolve isso aqui, aí você descobre xy, ou seja, as mesas que tem x, que é 4, e as mesas que tem y. Mas ele quer saber, ó, qual o número de mesas ocupado por 4 pessoas. Então o que interessa nessa questão é descobrir apenas a incógnita x. Então para descobrir a incógnita x, vamos fazer o seguinte. Você pode ver, ó, para quem sabe resolver sistema de equação pelo método da adição, para que essa incógnita se anule, 2y se anule com mais y, ela deveria estar com o mesmo modo, no caso com o mesmo valor absoluto aqui, ó, 2, aqui seria que ser 2, só que uma das duas teria que ter o sinal de menos. Então você faz o seguinte, ó, multiplica essa primeira por menos 2. Você observa que multiplicando a primeira equação por menos 2, você tem menos 2x, aí aqui fica menos 2y, e aqui fica menos igual a menos 40. Multipliquei toda essa equação aqui por menos 2. Eu tenho essa nova equação aqui. A outra, a segunda, é só você repetir. 4x mais 2y igual a 54.
Quem tem dúvida é só aprender sobre o sistema de equações, é um assunto importante também. Muitos problemas sobre o sistema de equação. Então, para resolver pelo método da adição, agora você consegue anular a incógnita y, porque menos 2 mais 2y dá zero. Então, isso aqui você não considera mais. E 4x menos 2x dá exatamente 2x, somando, né? Porque é pelo método da adição. Você soma isso aqui, menos 2 mais 4x dá 2x. E menos 40 mais 50, você tem 54. Está dando 40, quando você descontar, sobra exatamente 14. Então, você faz x é igual a 14 dividido por 2. O valor de x é exatamente 7. Então, 7 é a quantidade de meses que são ocupados por 4 pessoas. Então, a alternativa seria a letra B, 7 meses. A questão de número 36 é uma questão clássica sobre MMC, mínimo múltiplo comum, só que contextualizado. Que ele diz o seguinte: três linhas diferentes de ônibus A, B e C passam em um certo ponto a cada 8 minutos, 12 minutos e 20 minutos respectivamente. Ou seja, a linha A passa de 8 em 8 minutos, a linha B de 12 em 12 minutos e a linha C de 20 em 20 minutos. Aí disse, se às 6 horas essas três linhas chegam no mesmo instante, a esse ponto, em qual horário do dia as três linhas chegarão novamente no mesmo instante a esse mesmo ponto. Então você tem três linhas, ó, três linhas, a linha A, a linha B e a linha C. Sabendo que a linha A passa de 8 em 8 minutos, a linha B de 12 minutos e a linha C ela passa de 20 em 20 minutos. Elas se encontraram, houve uma coincidência que elas se encontraram. Aí ele quer saber às 6 horas, às 6 horas foram, às 6 horas da manhã, no caso, né? Às 6 horas foi o momento em que elas se encontraram. Então daqui a quanto tempo elas vão se encontrar de novo? É só você calcular o máximo, o mínimo múltiplo de 8, 12 e 20, ou seja, o menor número que é daqui a quanto tempo elas vão se encontrar, o menor número que é divisível por 8, por 12 e por 20. Ou seja, daqui a tantos minutos que sejam divisíveis por 8, por 20 e por 12. Ou seja, você só calcular o MMC de 8, para se calcular o MMC de 8, 12 e 20, basta você fazer esse processozinho aqui, que é simples. Começa dividindo por 2, ou seja, pelos números primos, né? Que é o primeiro número primo é 2, 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6 e 20 por 2 dá 10. Ainda dá por 2, que dá 2 aqui, dá 3 aqui e dá 5. Ainda dá por 2, ó, que tem um 2, que dá 1, repete o 3 e repete o 5. Agora só dá por 3, que dá 1, repete o 5 e agora só dá por 5, que dá 1. Pronto. Só você multiplicar e encontrar a resposta em minutos, porque você está calculando isso aqui, o mínimo comum em minutos, e aqui você tem as horas, né, que eles começaram. Aí depois você só acrescentar somando, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5. Você faria a conta, 24 vezes 5, 5 vezes 4 dá 20, bota 0 vai 2, 2 vezes 5, 10 mais 2, 12, 120 minutos. Aqui, você tirou o MMC de 8, 12 e 20 minutos. É 120 minutos. 120 minutos é a mesma coisa que 2 horas. Então, se às 6 horas eles se encontraram, daqui a quantas horas vão se encontrar? Então, às 6 horas somado com 2 horas. 6 horas somado com 2 horas, que vai ser exatamente às 8 horas da manhã. Então, 8 horas é a resposta, que é equivalente à letra D. Letra D de doido. A questão de número 37. A questão de número 37 parece ser uma questão difícil, mas é uma questão bem simples. Porque diz o seguinte: um número de 2 algarismos é tal que o algarismo das unidades excede em uma unidade o algarismo das dezenas. Se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante ao primeiro número, obtemos 55. Então, esse número observe só. Ele diz que um número de 2 algarismos. Então, se é 2 algarismos, ele é formado por o algarismo A e o algarismo B, sendo que o algarismo B é das unidades e o A das dezenas. Isso aqui é conhecimento básico, unidades e aqui é dezenas. Então, olha só.
Se você a informação importante dessa questão, a informação importantíssima dessa questão é quando ele diz que é tal que o algarismo das unidades, ou seja, o algarismo B, esse algarismo B aqui, ele excede em uma unidade o algarismo das dezenas. Então as alternativas aí que você tem, ó, as alternativas são A 14, a letra B 23, a letra C 32, a letra D 41 e a letra E 45. Se você observar, você lê a questão direito, ele diz que um número de dois algarismos, tá aqui os números. Ele quer saber quais desses números aqui é a resposta correta. Mas ele diz o seguinte, que o número das unidades excede em uma unidade o algarismo das dezenas. Então, ó, vamos ver. O algarismo das unidades excede em uma unidade o algarismo das dezenas. Então, 4, que é o algarismo das unidades, ele está excedendo o algarismo das dezenas 3. Então, essa alternativa aqui já não pode ser. Essa alternativa aqui já não pode ser 14. A alternativa B está correta, porque ó, o algarismo das unidades excede em uma unidade o algarismo da dezena, ou seja, 3 é maior do que 2 por uma unidade, ou seja, 3 menos 2 dá 1. Já aqui ó, é o inverso, então isso aqui não vale, porque o algarismo das unidades é menor, não excede, ou seja, é menor, não vale. A letra C também já estaria nula. A letra D também estaria nula, porque o algarismo das unidades ele é menor 3 vezes do que o da dezena. Não é isso que ele fala na questão, então também está nulo. Então só pode ser ou 23 ou 45. Aí você vai para o segundo ponto. Se você fizesse isso aqui e sobrasse apenas a alternativa B e C e você fosse chutar entre as duas, você teria 50% de chance de acertar, porque você já eliminou 3 possibilidades que a questão ela mesmo já condena. A questão ela já fala, né, que o algarismo das unidades tem que ser maior, exceder apenas uma unidade do algarismo das dezenas. Então, só essas duas alternativas satisfazem essa condição. Então, o que é que ele diz? Qual a outra informação que ele diz? Se invertermos os algarismos e somarmos o número resultante ao primeiro número, ou seja, você vai inverter os algarismos. O que é inverter? Se era 23, você passa a considerar 32. Ó, se era 23, você passa a 32. Se era 45, você passa a 54. Aí o que é que ele fala? Ó, se invertermos os algarismos e somarmos o número ao primeiro número, ó, que primeiro número é esse? Ao primeiro número que você está querendo, que você fez a mudança. Ou seja, se você somar o resultado, que é 32, ao primeiro número, quem é o primeiro número? O primeiro número é 23. Se você somar 54 ao primeiro número que ele fala, quem é o primeiro número? 45. Aí ele diz que o resultado você vai obter 55, ou seja, você vai somar 23 mais 32 e vai ver qual das duas soma vai dar exatamente 55, que é ali na questão. Então, tá óbvio, tá claro que a alternativa é a letra B, porque depois que você fez, você inverteu os algarismos e somou com o primeiro número, só a alternativa B que dá 55. Então, questão 37, alternativa B. A questão de número 39, ela fala, é uma questão que parece ser difícil, mas você, fazendo pelo método do raciocínio, tentando as alternativas, é muito simples. Ele diz o seguinte, que certo consumidor gastou tudo que tinha no seu bolso durante as compras, em 6 lojas. Em cada uma gastou R$ 1 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Então a informação importante é essa aí. Ó. Em cada loja que ele entrou, ele gastou R$ 1 a mais do que a metade do que ele tinha ao entrar na loja. R$ 1 a mais. Por exemplo, se ele entrou com R$ 10 na loja, a metade de 10 é 5. Ele gastou R$ 1 a mais do que a metade do que ele tinha. Ou seja, a metade de 10 é 5, então ele gastou 6 e ficou com 4. Supor que ele entrou com 20. Ele teria que gastar a metade de 20, que é 10, somado mais 1, não é isso? Então ele teria que gastar 11 e sobrou 19. Então basta você testar as alternativas, porque ele fala que ele fez as compras durante em 6 lojas. E em cada uma ele gastou a metade, R$ 1 a mais do que a metade do que tem entrar. Quanto tinha inicialmente. Então se ele gastou tudo, você vai ter que testar as possibilidades. Vamos supor que ele começou com 14. Se ele começou com 14, entrou na primeira loja, ó, primeira loja, ele entrou com 14. Se ele entrou
R$14. O que é que vai acontecer? Ele entrou com 14, gastou a metade de 14, que é 7, mais 1. 7 mais 1 é 8, então ele sobrou 6. Então, se ele gastou a metade de 7, metade de 14 mais 1, a metade de 14 é 7. Então, na segunda loja, ele já iria entrar com a metade de 14 é 7, 7 mais 1 é 8, então sobrou quanto? 8 para 14, sobrou 6. Na segunda loja ele entrar com 6. Na terceira loja, vamos ver, ó, ele teria que gastar a metade de 6 mais 1. A metade de 6 é 3, mais 1, 4. Então se ele gastou 4 e ele tinha 6, sobrou quanto? Sobrou exatamente 2. Então, vamos lá, vamos para a quarta loja. Na quarta loja ele tem que gastar a metade mais 1. Ó, a metade de 2 é 1, somado com mais 1 é 12, ou seja, ele gastou tudo. Então aqui com R$14 só dá para ele ir exatamente em 4 lojas. Então, em 4 lojas não responde a questão, porque a questão fala que ele entrou em 6 lojas. E com 14 seguindo esse raciocínio, só daria para ele entrar em 4 lojas. Primeira loja, ele entrou, vamos pegar a alternativa correta, que é a letra D, e vamos ver que vai bater na letra D, ele vai sair, nas 6 lojas ele vai sair com 0. Então, ó, na primeira loja, se ele entra com 126, vamos ver, ó, entrou com 126, vamos ver com quanto ele vai sair. A metade de 126 é 63. 63 mais 1, 64. Então, ele tem 126 e gastou 64, que dá exatamente 62. Então, a primeira loja ele entra com 126, sai com 62. Na segunda loja ele entra com 62, que ele gastou na primeira. Aí vamos ver quanto ele vai sair da segunda loja. Ele gastou a metade do que ele tinha. Metade de 62 é 31. 31 mais 1 dá 32. Então 66 menos 32 dá exatamente 30. Então ele entrou com 62, saiu com 30. Na terceira loja ele entra com 30 e vai sair com, vamos ver aqui, ó, entra com 30 e vai sair com a metade de 30, que é 15, 15 mais 1, 16. Então ele gastou 16 na terceira loja. Então, esse aqui dá 14, né? Então ele entrou com 30, sai com 14. Aqui ele entra com 14, entra na loja com 14 e vai sair com a metade de 14 é 7. 7 mais 1, 8, então gastou 8. Ele gasta 8, sai com 6. Ele gastou 8, sai com 6. Na quinta loja ele entra com 6. Na quinta loja ele entra com 6. Metade de 6 é 3. 3 mais 1, 4. Então ele gastou 4. Sobrou 2. Na sexta loja ele entra com 2. Ele vai ter que gastar a metade mais 1. A metade de 2 é 2. Mais 1 dá 2. Então ele gastou tudo que ele tinha. Que aqui você sobrou 2 e aqui ele sai com 0. Então essa é a resposta. A última questão, que é a questão de número 40, ela tem precisa de uma atenção especial porque tem uma pegadinha e se você não tiver cuidado você pode cair nessa pegadinha. Porque diz o seguinte: devido à alta do dólar, certo produto teve um aumento de 25% em uma determinada loja. Com a crise econômica e baixa nas vendas, o proprietário da loja resolve vender o produto pelo mesmo valor que era vendido antes da alta do dólar. Então o valor deverá dar um desconto de. Então ele deverá dar um desconto. Olha só, esse tipo de questão você resolve ele atribuindo valores. Você pode pegar um produto X qualquer, vamos supor um produto X, e esse produto ele custou R$100. Aí vamos, o que é que a questão quer saber? Melhor, ele deu um aumento de 25% e depois ele queria dar um desconto para que ele voltasse para o mesmo valor. Ou seja, o valor inicial, o preço inicial, vamos botar aqui, X inicial era 100. Vamos supor que ele deu um aumento de 25%. 25% em cima de 100, você vai ter um segundo preço, que é o segundo preço, X2. Vou chamar aqui de X2. E ele vai ser equivalente, esse aqui é o X2, X2, e ele vai ser equivalente a 125. Isso aqui é lógico, né? 100 era inicial, X2 125. Aí, ó,
Chegou um vendedor, aí ele quis já um desconto para que o preço fosse igual ao mesmo. Então, ó, o desconto não é 25%. Se você fizer isso, que é, em caso você marcaria na letra C, você está errado. Por quê? Porque ele quer saber quanto é o desconto que ele tem que dar em 125 para que ele volte para o preço original. Ó, o preço original era 100, passou a ser 125. Então, quanto é que eu tenho que descontar aqui em porcentagem para que volte para esse preço inicial? Então, você tem que fazer o cálculo para ver e você vai ver que não é 25%. Por quê? Porque o preço agora é isso aqui, ó. Então, esse daqui é o total, 100%. Então, 125, que é o preço inicial, ele equivale a 100% da mercadoria. Eu quero dar um desconto, que eu não sei que desconto é esse, para que ele volte ao preço inicial. Então, ou seja, eu quero dar um desconto de R$ 25. Então, eu quero dar um desconto de R$ 25 e eu quero ver quanto é esse desconto. Ou seja, se eu tiro 25 essa mercadoria aqui, quanto corresponde em porcentagem esses 25. Então, você faz esse cálculo aqui, ó. 125x é igual a 25 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros, dá 2.500. E quando você dividir x, 2.500 por 125, você vai ver que o valor disso aqui é 20. 250 por 25 dá 2, acrescenta o último zero, dá 20. Então a porcentagem aqui é exatamente 20%. Então 20% é o desconto que você tem que dar em uma mercadoria que vale 125 para que ela volte a ser R$ 100. Então, esse é o raciocínio. Você não pode ir direto marcando que é 25%, porque não é.